Momentos de sabedoria levando conhecimento da verdade que liberta. Vamos aqui mais um momento para a gente trabalhar o esclarecimento da palavra para o nosso entendimento. Jesus vem pregando o Evangelho, ele vem pregando dizendo assim: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Por que se arrepender? Porque crer no Evangelho. Jesus vai dizer: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Bem, o que é que a gente aprende aí? Qual é a informação para nós, seres humanos? O que é que o Evangelho traz para nós? O Evangelho, ele nos traz uma informação da salvação. Mas por que a salvação? Para o homem não ir a juízo e a condenação. Então, qual a importância da humanidade crer em Jesus? É para quê? Jesus ele vem e diz assim: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Jesus vai dizer assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crer permanece condenado. Jesus vai dizer assim: não temam o homem que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. As duas partes distintas do homem, do ser real. Bem, por que, irmão Hélio, o senhor está trazendo essa narração? Porque é o seguinte: tem pessoas que dizem assim: não, você tem que crer em Jesus não é por medo, é por amor. Não, você tem que crer em Jesus não é por medo de inferno, inferno não existe. Ora, se inferno não existisse, Jesus não tinha vindo à Terra. Se inferno não existisse, Jesus não advertia o homem. Se inferno não existisse, Jesus não orientava o homem a crer nele para ser salvo. E aí? Eu vou crer em Jesus do nada. Eu vou crer em Jesus por crer. A mensagem do Evangelho não convida eu crer em Jesus por crer. Não, porque eu amo ele, amém. Eu vou crer em Jesus para ser livre do perigo. E eu vou passar a demonstrar o meu amor entendendo o perigo que ele me salvou. Agora sim, eu vou amar a Jesus com um propósito, com uma finalidade, porque eu sei que ele me salvou. Ele me deu a oportunidade. Enquanto eu não conhecia isso, eu estava correndo perigo. Mas quando o Evangelho me mostrou Jesus para me salvar do perigo, eu corri para Jesus com medo do perigo, para não sofrer o perigo, para não sofrer o juízo. É para isso que devemos crer em Jesus. A partir daí, quando eu conheci o que ele fez por mim, a partir daí eu passei a amá-lo. Eu amo Jesus desde pequeno. Mentira! O meu entendimento agora por Cristo, meu amor, minha gratidão, é sabendo o que ele fez por mim. Agora sim. E eu criei nele para não ir para o inferno, sim. Eu criei nele para salvação. Porque ele disse isso. Ele chamou o ser humano para vir a ele para essa finalidade. Para salvação. Para não ir a juízo e a condenação. Aí o cara fica pregando dizendo: não podemos ir a Jesus com medo. Temos que ir a Jesus por amor. Como é que tu vai a Jesus por amor? Eu amo Jesus, eu vou me converter a Jesus porque eu amo ele. Não é por causa do inferno. Não é por causa do juízo. Porque isso não existe. Eu vou porque eu amo ele. A mensagem do Evangelho, escute isso. A mensagem do Evangelho é pregada para mostrar ao homem perdido a sua miséria, o seu destino, a sua condição na eternidade que ele vai estar. A mensagem do Evangelho é para advertir o homem
do perigo que ele está correndo e mostrar o meio de salvação, o socorro. A mensagem do Evangelho não é para dizer, ama Jesus, venha amar Jesus. Não. A mensagem do Evangelho é corra para os pés de Jesus antes que você sofra o juízo. A mensagem do Evangelho é venha para Jesus para você não ser condenado. Creia em Jesus para você ser salvo. Foi isso que Deus nos mandou anunciar. O próprio Jesus vai dizer isso. Que Deus amou o mundo de uma maneira tão imensa que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos amem Ele. Eu amo Jesus. É por isso que eu creio nele. Não. Deus enviou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a minha motivação de me render a Cristo. Porque eu preciso entender que Ele é meu Salvador. Ele é quem me salva. E eu tenho que correr para os pés dele para ser livre do perigo. Porque senão vai acontecer aquilo que está revelado. Em João 3,36. Quem crê em Jesus, tendo o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas quem não crê nele, não tem a vida eterna. A ira de Deus sobre eles permanece. E eu corri para Jesus, porque eu entendi que eu era alvo dessa ira. Que minha alma estava prestes a sair deste corpo, deste mundo, e ir para o inferno. Por isso que eu me converti a Jesus. Porque é isso que o Evangelho mostra. O juízo eterno é o inferno. É a condenação, a sentença, a separação do homem com Deus na eternidade. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus não entrará em condenação. Olha, meu irmão, é porque as pessoas, elas acreditam nas pregações bonitas desses homens sábios, inteligentes, que querem ser mais sábios do que Jesus, trazendo uma pregação contrária de Cristo, que Cristo não ensinou isso, como, por exemplo, predestinação, pentecostalismo, pregações disso, daquilo outro, que o povo está seguindo, crendo e vivendo nos princípios e valores desses ensinamentos malditos, que não é o de Cristo, não é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é convidar você para a salvação, para você ser livre do juízo. Corra para Jesus enquanto é tempo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque. Você tem que ter medo da eternidade que você está indo. Ai de você se não tiver medo. Ai de você se não tiver a oportunidade de correr para Jesus enquanto é tempo para não ser livre desse juízo. Ai de você se ficar na incredulidade. Ai de você se continuar com a tua mente cega por não dar ouvido à luz de Deus, o Evangelho, a Cristo. Aí o cara vem pregando dizendo, não, nós temos que amar Jesus, porque não é por medo que temos que ir a Ele, é por medo sim, amigo. É por medo sim. Porque Jesus está dizendo, quem crê em mim não será condenado. Eu tenho que crer nele para não ser condenado. Agora, depois, eu vou aprendendo dele o que ele fez por mim, né? A salvação que ele me deu, que eu não poderia alcançar, aí eu vou exercer o meu amor a Cristo. E o meu amor a Cristo é me submetendo a Ele, na palavra dele. Não é vivendo essas coisas que o mundo vive, dentro da religião. É o que Paulo vai dizer. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor dele, quando eu compreendo o que ele fez por mim, sem eu merecer, o que ele fez por mim, sem eu ser merecedor, dentro da condição que eu estava, mas ele não olhou isso. Transgressor, rebelde, desobediente, incrédulo, ignorava Deus. Mas a mensagem do que ele fez por mim chegou a mim. A mensagem veio ao meu entendimento. A mensagem me mostrou o que ele fez e por quê. Entra a questão mais importante. O porquê Jesus veio ao mundo e para quê? E qual a grande necessidade que eu tenho de crer nele? Não é por amor. É para ser salvo. É para ser livre do juízo. Corra para os pés de Jesus enquanto você tem tempo. Converta-se a Cristo. Eu não estou mandando você aderir a nenhuma religião. É entender o que Jesus fez por você e devotar, consagrar a sua vida a Ele. Convertendo-se e renunciando para viver em Cristo e para Cristo. Agora sim, amando a Ele. Como? Guardando a palavra dEle. Se submetendo à direção que Ele deu. Para você se manter nela e não se perder.
Não, mas temos que ir a Jesus por amor, não é por medo. Estão pregando isso aí. É por medo sim, irmão. Porque se não existisse esse perigo, eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber de Jesus. Se morreu, acabou, fosse a verdade, eu não queria saber de Jesus. Ia viver todos os deleites, né, que contraria a vontade de Deus, todos os caminhos, todos os prazeres. Para que Jesus? Morreu, acabou. É aí que entra a questão do conhecimento espiritual da verdade de Deus, que Deus adverte a nós pelo Evangelho. Que depois da morte segue o juízo. E o juízo é para aqueles que estão na condição natural, sem Cristo. Estão condenados ao inferno, julgados, sentenciados à ira de Deus. Aí Jesus vem, João 5,24. Olha o que Jesus prega. E esse pessoal ainda fica dizendo, não, tem que ir por amor, não é por medo. Olha o que Jesus prega. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é que Jesus está dizendo aí? Vocês precisam crer em mim para não sofrer condenação eterna e ter a vida eterna. Para não ir a juízo e ser absolvido do juízo. Para sair da condição separado de Deus, para vir ter vida com Deus. É para isso que precisamos crer em Jesus. Não é para viver um amor, porque eu amo Jesus. Ele me amou primeiro, eu amo Ele. Se você não entender a sua necessidade de Cristo, a sua mente continua nas trevas. Foi o que Jesus disse, irmão. Quando viu a multidão seguindo Ele, pelos sinais e prodígios que Ele fazia, porque viu Ele criar situações que era favorável ao homem aqui neste mundo. Quando os discípulos viu Jesus adverti-los a não seguir a Ele por isso, mas seguir a Ele pela vida eterna. Aí eles agora não quiseram mais, voltaram. Eram discípulos de Cristo, voltaram. Porque eles não entenderam o propósito da vinda de Jesus. Eles não seguiram a Jesus entendendo o porquê. Eles não conheceram o sinal do Messias. Que eles tinham que crer em Jesus como aquele que Deus prometeu, o Messias, o Salvador, para salvar o homem da consequência eterna, do perigo espiritual, da condenação do pecado. É para isso que nós temos que crer em Jesus. Não é por amor, para viver um amor bonitinho a Deus. Eu amo a Deus. Deus é... Não. Aí agora sim, depois de eu me converter a Jesus, e agora eu vou aprender dele, vou conhecer o que ele fez. O Espírito Santo vai me estar revelando pela palavra. E eu vou aprendendo. Olha, Jesus, ai de mim se não fosse ele. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo. Obrigado por ter assumido o meu lugar. Obrigado por ter sido a única esperança para me livrar da condenação. Obrigado porque tu me livraste do juízo eterno. Aí eu vou ser grato a Deus. A minha gratidão não é dentro de religião. Não é vivendo vida religiosa. Não é vivendo usos e costumes. Querer ser melhor do que os outros. Separado do mundo porque eu sou mais bonitinho, o outro não, porque eu me visto assim, o outro não. Sabe qual é a diferença que me separa das pessoas? É o entendimento transformado, não é a roupa. Pela roupa todo mundo dá igual. Todos os religiosos é igual. Pela roupa, pela religião, pelas práticas, pela vida religiosa, pelos valores religiosos, pelos princípios. Todos os religiosos são iguais. Sabe o que faz a diferença entre o que são de Deus e os que não são? Não é a roupa, não é a religião. É o entendimento transformado pelo conhecimento do Evangelho. Isso é sério, irmão? Isso é forte ou não é? Nós temos que crer em Jesus para a salvação da nossa alma. Enquanto você não tiver esse entendimento, enquanto você não tiver conhecimento do perigo que você está, da situação que você está, da condição espiritual em relação a Deus que você está, você nunca vai ser alcançado pela graça de Deus. Porque só pode buscar salvação quem tem o entendimento do perigo da condenação. Só pode buscar o socorro quem tem o entendimento do perigo. Ninguém vai a Cristo buscando salvação se não entender o perigo da condenação. Jesus vai dizer, eu vim salvar. Eu vim salvar e buscar. É por isso que eu preciso de Jesus. Para não sofrer o juízo, para não sofrer a ira de Deus,
para ser livre desse perigo. Corra hoje, agora, amanhã pode ser tarde, para tomar uma decisão a Cristo, nesse momento, se arrependendo e crendo no Evangelho que você está ouvindo aqui agora. Eu não estou mandando você correr para aquela ou aquela outra igreja. Corra para Jesus pelo entendimento daquilo que você está ouvindo, que Deus fez por nós através de Cristo. Se converta a Ele no seu interior. Não é uma convenção de mudança de hábito secular, é uma convenção de mudança de pensamento, atitude interior. E aí você vai andar grato a Deus, amando a Deus, entendendo o que Ele fez por você. Aí sim, aí sim. Então, gente, nós precisamos dar ouvido a homens que estejam pregando a palavra em verdade. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus não vai deixar ninguém levado ao engano. Só vai ao engano quem endurece o coração para o Espírito Santo e quem não se deixa ser guiado por ele. Os que são de Deus estão selados com o Espírito Santo. Jamais vai seguir qualquer doutrina que tire eles do senhorio, da submissão e da direção de Cristo. Quem está dentro dessas doutrinas vãs, seguindo esses preceitos malditos da religião, não está em Deus ainda. Para crer em Jesus, estar em Deus, tem que renunciar esse caminho, esses preceitos da religião. Tem que se voltar a Cristo para ser guiado por Ele. Não por pastor, papa, padre ou nenhum autoridade de religião. Autoridade do céu. E nós temos que ouvir aqueles que estão pregando a palavra, não é seguir eles. Não é idolatrar eles. Não é venerar eles. É observar se eles estão pregando a palavra para receber a palavra de Cristo que eles estão pregando. Não é seguir eles, é seguir a palavra que eles como instrumento têm que pregar. Não é eles a autoridade de Deus para a tua vida, é a palavra, se ele estiver pregando a palavra. Se não estiver pregando a palavra, repreende, que é ministro de Satanás. Não tem autoridade de Deus coisa nenhuma. Nós temos que ser prudentes, ouvir e praticar a palavra de Cristo. Ser guiado por Cristo, a luz, o guia, o pastor da nossa vida espiritual com Deus é Jesus. Temos que vigiar com o homem que está pregando, porque esses são corruptíveis, esses são variáveis, esses mudam pela ganância, cobiça, causa de ganho, pela satisfação, falsificam, deturpam a palavra e levam você à maldição. Cuidado! Você tem que ser prudente para seguir a doutrina de Cristo, não doutrina de teólogo, de pastor, de igreja, de coisa alguma que estão aí pregando. Uma grande banalização, é tanta doutrina, é tanto ensinamento novo, é tanta sabedoria de teólogo, de profeta, de homem trazendo visão de coisa de Deus, que não é nada do que Cristo ensinou. Se mantenha fiel a Cristo e guarde sua vida na direção de Cristo. A palavra dele é o alicerce, é o fundamento, onde temos que estar firmado para uma vida aprovada com Deus. A fé que Deus aprova é a fé em Cristo, na palavra dele. Não é a fé dentro desse preceitos e valores que a religião coloca para o povo viver. Você tem que crer em Jesus para salvar a tua alma do inferno. Esse é o objetivo de crer em Jesus. Tenha medo sim. O inferno é uma eternidade sem Deus terrível, tenebrosa, medonha, ignífera. O próprio Jesus disse isso, que a planta e ranger de dente. Ai dos que para lá vão, por não dar ouvido à palavra, não crê na verdade. E Jesus veio dizendo, quem crê em mim será salvo. Eu não vim condenar, eu vim salvar. O homem já está condenado. O homem tem que correr para Jesus com medo dessa sentença, para que Jesus absolva ele da sentença, livre ele do juízo e conceda a ele salvação. É para isso que temos que crer em Jesus. E a partir daí, viver uma vida amando, devoto, consagrado, obediente, na direção de Cristo, glorificando a Deus, louvando a Deus por Cristo, entendendo agora o que ele fez por mim. Qual a minha necessidade de Jesus? Qual a importância de Jesus na minha vida? Por que eu preciso de Jesus? Quando você entender isso, você vai se converter à verdade do Evangelho de Cristo, indo a Jesus, pois o Evangelho é para Cristo que ele nos conduz, não é para nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. Amém?